Até a Conferência de Berlim em 1880, a Conferência de Berlim foi em 1884, se não me fala mesmo. Ali havia várias. A exploração da África era feita de modo bem desorganizado. O primeiro povo que começou a colonizar e ter contato foram os portugueses a partir de 1415, no extremo norte do Marrocos, em Ceuta, e uns 50 anos depois na costa da Guiné, ainda no tempo de Henrique o Navegador. Aí depois que Portugal perdeu o domínio dos mares, a Holanda começou a ter algum contato na costa, sempre com o objetivo de buscar tráfico de escravos e nunca com o objetivo de civilizar os povos. Esse é o único objetivo a única nação que teve esse objetivo na África até o século XIX foi Portugal. Depois os ingleses estabeleceram também pontos importantes de estratégia, sempre visando o comércio. Aí teve uma tentativa, aliás, com sucesso, de colonizar, então, a África do Sul, feita pelos holandeses. Só que não foi a colonização de querer um intercâmbio com os povos da África do Sul, mas sim foi uma operação de extermínio e de apartação. Então, o apartheid foi criado pelos holandeses. Já no comecinho da civilização, eles tinham a dupla finalidade: o território é nosso, ou os negros vão ficar para lá e nos vão servir como escravos ou semi-escravos, ou nós vamos exterminar. Essa era a postura. Então não houve miscigenação na África do Sul até hoje, né? Só tem branco na África do Sul e só tem africano, só tem negro, só tem branco, quase não tem mestiço lá. Então, quando os holandeses se instalaram lá, foi com esse objetivo de apartação ou de extermínio. Fizeram várias guerras no local e estabeleceram os territórios dele. Depois a África do Sul foi para a mão dos ingleses. Mas só para... Bom, até o século XIX, então, essa era a figura da África: destino para tráfico de escravos. O único ponto de colonização sério foi a África do Sul, e Portugal, ininterruptamente, desde de Ceuta até 1974, Portugal teve na África, sempre enviando missões, sempre com alguma perspectiva de tentar civilizar os povos. Foi assim com o Reino do Congo, depois com Angola, na Guiné, com o Reino Monomotapa, que virou Zimbábue, com Moçambique, tentativa na Etiópia, em vários locais assim. E aí, essa conferência de Berlim no século XIX foi motivada pela Alemanha, porque aí a Alemanha, depois de ter sido unificada por Bismarck, resolveu também partir para os mares. A Alemanha nunca teve vocação de potência marítima, né? Mas nessa época ela partiu para os mares e também conseguiu umas possessões lá em Berlim. Os franceses tiveram um notável interesse pela África, no começo ali pela Argélia e depois pelo centro-sul lá, no centro-sul não, pelo centrão da África. Na Argélia foi interessante. A Argélia, o Ocidente estava em guerra com o Islã desde sempre nos mares, né? Quando a França conquistou a Argélia, ela interrompeu uma sequência de guerrinhas de pirataria que tinha no Mediterrâneo. E o Mediterrâneo foi pacificado pela primeira vez desde o Império Romano. Impressionante, hein? Até então tinha toda as guerras, e vai, vem. Quando a França dominou a Argélia, encerrou um ciclo histórico de mais de 1000 anos de guerra com os muçulmanos no mar do Mediterrâneo, e até guerra em outros locais. Aliás, naquele final do século XIX, o mundo islã estava no chão, né? Estava de joelhos dobrado para a Europa, porque não tinha mais nada, que não tinha força nenhuma. O então poderoso Império Otomano virou um satélite da Inglaterra, então eles não podiam fazer mais nada com o Ocidente, estão totalmente derrotados. Então, aí o Bismarck então convocou a Conferência de Berlim para pôr uma ordem e evitar conflitos na África. E aí, depois de muita discussão, de muito vai e vem, foi formulado então esse mapa, no qual as melhores colônias ficaram na mão da Inglaterra, óbvio, era a grande potência do mundo, era que tinha quem pode mais chora menos, então a Inglaterra ficou com os lugares mais ricos, que na época era justamente a África do Sul, e o Egito já era um satélite da Inglaterra, o Sudão também era.
Então a Nigéria, o melhor ponto, o filé mignon da África, ficou na mão dos ingleses. Em que sentido eles são os mais ricos? A África do Sul era rico por causa de diamante, ouro. Depois o Quênia era muito bom para fazendas, né, para fazer agricultura. Depois o Egito por razão estratégica. E o Zimbábue também era bom para fazenda e agricultura também. E a França ficou tudo com um desertão, pode ver. Todo onde a França ficou é tudo deserto. Níger, Chad, Mali, Mauritânia, é tudo deserto. Os alemães, por causa da ascendência, né, naquela região, ficaram com 3 boas colônias, né, que é a Tanzânia, Namíbia e o Camarões e o Togo. 4, quer dizer. Namíbia chamava na época era África do Sudoeste. Depois Portugal ficou com as históricas, né, Angola, Moçambique e a região da Guiné, a Guiné-Bissau. A Espanha ficou com uma pontinha, né, os 2 locais, que eram o sul do Marrocos e Guiné Equatorial. E a Itália entrou também. Nessa Itália ficou com a Etiópia, acho que tem uma descrição. Esse aqui está melhor. Então, agora aqui ficou bem mais fácil. Dá para analisar bem. Então, nós vemos... Mas esse daqui Então, nós vemos o Egito e o Sudão. Na realidade, o Egito formalmente pertencia ao Império Otomano. Só que o Império Otomano já servia os interesses da Inglaterra nessa época. Então, o Egito era um satélite da Inglaterra. O Sudão era administrado tanto pela Inglaterra como pelo Egito. Aí, então, vou falar primeiro da Inglaterra. Então, aí vinha Quênia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue, Botsuana, África do Sul. Era o eixo, a espinha dorsal da África estava para os ingleses. Tanto é que eles quiseram construir uma ferrovia ligando a cidade do Cabo ao Cairo. Ligar tudo, sul ao norte. Especialmente lá, para ele se viu que era muito rico, a África do Sul já era rica, e aquela região do Botsuana e Zimbábue se tornou rica. Aí os ingleses bolaram umas empresas, né, em pés da África do Sul, a De Beers, né, a De Beers explorava diamante, depois tinha uma outra que explorava ouro, aí se destacou o Cecil Rhodes, que era um megalomaníaco inglês, que se tornou o primeiro-ministro da Rodésia. Aliás, o nome Rodésia é o Zimbábue atual, que antigamente, muito antigamente, foi o reino monomotapa português. Aí depois virou Rodésia. Rodésia é uma homenagem ao Cecil Rhodes. Então o Cecil Rhodes depois fica falando que a Inglaterra fomentou o livre mercado, que não havia confusão entre Estado e empresa. O Cecil Rhodes, ao mesmo tempo, ele era primeiro-ministro da Rodésia e presidente da companhia que explorava a Rodésia. Que, na verdade, quem inventou companhias monopolísticas, ou pelo menos quem desenvolveu bem, foi a Inglaterra. A Inglaterra sempre teve as companhias monopolísticas, que não tinha livre mercado na Inglaterra. O mercado era para os outros, a Inglaterra era tudo monopólio. Tanto é que os Estados Unidos, na independência, fez aquela guerra do chá, lutando contra o monopólio da Companhia das Índias Orientais inglesa, né? Chegou a ter 100 mil soldados, 100 mil mercenários a serviço dela. Foi ela que lutou contra a China. Na verdade, quem lutou contra a China na Primeira Guerra do Ópio não foi bem a Inglaterra, foi a Companhia das Índias Orientais. Então, uma companhia extremamente poderosa. E a Inglaterra, quando ela ia explorar um país, ela não explorava diretamente, explorava via companhia. Os Estados Unidos também começou a explorar via companhia da Virgínia. E a África também, a Nigéria foi a companhia do Níger, na África do Sul, a De Beers é a companhia da África do Sul, companhia do Sul-África, que me deu um branco, a South Africa Company, que explorava ouro, que o presidente era o Cecil Rhodes. Depois tinha a Companhia das Índias Orientais, que tinha o monopólio do chá e do ópio na Índia e na China. Foi propriamente a Companhia das Índias Orientais que colonizou a Índia. Desorganizou a vida da Índia e matou pelo menos uns 10 milhões de indianos lá, mas isso é outra história. Então, aí todas essas companhias inglesas dominavam aí a questão. Agora vamos então, a França ficou só com o deserto, a França não tinha essas companhias, na verdade a França também tinha companhia, mas não era monopolista no estilo inglês, né? E ao contrário e a França enviou muitos missionários, né, para a África. A Inglaterra deixava os missionários ir.
A África, aliás, ficou mesmo a Alemanha nunca proibiu o missionário católico de atuar lá. Então, a França, depois aí Portugal, né, com Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. A Alemanha ficou então com a África do Sudoeste, né, a antiga Tanganica e Zanzibar, que virou a Tanzânia, Camarões, Togo. A Espanha ficou com Guiné Equatorial, que na realidade foi uma troca de Portugal com a Espanha nos tratados de Madrid, que envolveu as fronteiras do Brasil e que revogou o Tratado de Tordesilhas. E aí tem algumas curiosidades. A primeira entrada da Itália, né, na Somália, na Etiópia e na Eritreia. A República, o Congo ficou na mão da Bélgica, depois eu vou comentar mais em detalhes. E aí tem a curiosidade de Libéria, que era feita por escravos libertos dos Estados Unidos. Depois eu conto a história daqui a pouco. Então esse era um mapa bem dividido para colocar uma paz na exploração da África.